Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. Estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos sobre ângulos. E o assunto de hoje é ângulos alternos externos e ângulos alternos internos. O nome pode ser até difícil, mas você vai entender direitinho, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de fazer isso agora mesmo para ajudar esse projeto a continuar e a crescer, beleza? Eu conto com você. Bora lá! Então a primeira coisa, pessoal, é a gente identificar em que tipo de situação nós vamos ter ângulos alternos, tanto internos quanto externos. E é o seguinte, nós temos aqui, ó, duas retinhas paralelas, R e S, a gente denota assim, né? R com duas barrinhas, S. Ah, você não sabe o que são retas paralelas? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de uma aula muito interessante para você aprender isso de uma vez por todas, tá bom? Beleza, agora tendo essas duas retas paralelas, eu vou traçar uma transversal T. Essa transversal ela é concorrente a essas retas paralelas, certo? E intercepta aí em dois pontos, e nesses pontos nós vamos formar 8 ângulos. Agora vamos entender o nome desse trem: internos e externos. Por que isso? Quando é que é interno, quando é que é externo? Bom, nós vamos definir aqui que interno vai ser a região que eu estou colocando esverdeada aí para vocês, tá bom? Que está compreendida entre as duas retas paralelas. Essa vai ser a nossa região interna. Então, quando nós tivermos um ângulo nessa região, nós vamos dizer que esse ângulo é interno. Agora, fora disso, nós vamos ter duas áreas externas. Então, quando a gente tiver ângulo para cima ou para baixo, nós vamos dizer que esse ângulo é externo, tudo bem? E aí atenção, hein? Eu digo para cima e para baixo apenas nesse caso em que eu coloquei as retas paralelas na horizontal, tá bom? E agora a palavrinha alternos, o que significa isso? No dicionário a gente tem: alternar pode ser fazer variar sucessivamente, não entendi. 2. Colocar em posições recíprocas, entendi menos ainda. Eita! E agora? Bom, agora é que na prática nós vamos definir o seguinte, ó. Ângulos alternos significam um de cada lado da transversal. Agora ficou moleza. Quer ver só? Olha esse ângulo. Olha o que eu vou fazer com ele. Uau, encaixou perfeitamente, hein? Será que isso significa alguma coisa? Bom, já a gente conversa sobre isso. Eu vou dar nomes aqui a esses ângulos para a gente conseguir falar sobre eles, tá bom? O ângulo de cima eu vou chamar de 1 e o de baixo eu vou chamar de 2. Esses ângulos aí, eles são alternos? Sim, né? Porque tá um de cada lado da transversal. E eles são internos? Sim, né? Eles estão na faixa verde aí, coisa linda. Então, os ângulos 1 e 2 são chamados ângulos alternos internos. Tá bom, mas será que alternos internos vai ter só esse parzinho? Se liga aqui, ó. Vou colocar um ângulo azulzinho aqui pra você. E olha o que eu vou fazer com ele. Caraca, também encaixou perfeitamente. E aí eu quero perguntar pra você: esses dois ângulos que eu tô chamando aqui de 3 e de 4, eles são alternos? Sim, né? Tá cada um de um lado da transversal. E eles são internos? Sim, também, né? Porque eles estão na faixa verde. Coisa linda. Então, o 3 e o 4 são chamados alternos internos, beleza? Então tá. Mas será que tem mais ângulos aí que sejam alternos internos? Os ângulos 1 e 3, por exemplo, são alternos internos? São não, né? O que acontece aqui? Esses dois ângulos, eles são na verdade adjacentes suplementares, beleza? Nossa, você não lembra o que é isso? Também vou deixar na descrição aqui um link super útil para você descobrir do que eu tô falando, tá bom? Vamos para a área externa agora. Se liga nesse ângulo vermelhinho aí. Olha o que eu vou fazer com ele. Opa, também encaixou perfeitamente. E aí esses ângulos que eu vou chamar de 5 e 6, eles são alternos? Sim, né? Eles são alternos porque tá cada um de um lado da transversal também. Mas eles são internos também? Não, né? Na verdade agora eles estão na faixinha rosa. Coisa linda. Então nós dizemos que os ângulos 5 e 6 são alternos externos. Beleza. Mas e aí? Tem mais alternos externos? Tem sim. Olha só esse ângulo que eu tô colocando aqui pra vocês. Cor de palha, sei lá, né? Vamos ver o que acontece com ele aqui, ó. Encaixou perfeito também. Pergunto, esses ângulos que eu tô chamando aí de 7 e 8,
Eles são alternos? Sim, né? Coisa linda, eles são alternos. E eles são externos também? Sim, né? Ambos estão na faixa rosa aí, né? Então são externos sim, coisa linda. Agora sim nós já conseguimos relacionar os 8 ângulos que foram formados no cruzamento aí dessa transversal com as duas paralelas. Mas esse trabalho todo, esses nomes, tudo pra quê? Acontece que eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. 2 ângulos alternos internos ou 2 ângulos alternos externos são sempre congruentes. Mas o que é isso mesmo? Eles possuem a mesma medida. Por isso que eu fui encaixando os ângulos perfeitamente ali. Eu já sabia, né? Eles têm a mesma medida. Dá uma olhada no replay aí. Olha o que eu vou fazer com ele. Uau, encaixou perfeitamente, hein? E aí a gente consegue resolver um montão de probleminhas com isso, beleza? Vamos ver aqui então. Vamos começar bem de leve aqui com o nosso exemplo 1. Sabendo que R e S são paralelas, que alfa é a medida de duas bolinhas somadas e que beta vale 70 graus, determine a medida de cada uma das bolinhas. Então eu tenho aí, ó, duas retas RS que são paralelas, certo? E os ângulos alfa e beta posicionados aí do jeito que você está vendo na sua tela. Bom, o que nós temos a dizer sobre esses dois ângulos? Eles são alternos internos, né? Como a gente já viu. E aí o que acontece? Se eles são alternos internos, então eles são congruentes, né? Beleza. Se são congruentes, então as medidas são iguais. Coisa linda. E o que eu tenho então de relação? Bom, a medida de uma bolinha mais uma bolinha tem que dar igual a 70 graus. Agora, se duas bolinhas juntas dão 70, quanto é que dá cada uma? Bom, aí é só dividir 70 graus por 2, aí você vai chegar em 35 graus. Coisa linda, essa é a medida da bolinha. Moleza, né? Vamos então para o nosso exemplo 2. Olha só, sabendo que R e S são paralelas, determine as medidas de θ e lambda. O θ é essa bolinha cortada aí e o lambda é esse negócio esquisito, tá bom? O que nós sabemos daqui logo de início? Que esses dois ângulos de cima aqui, ó, os 150 graus e o θ, eles são suplementares, né? Juntos eles dão 180 graus. Então, 150 graus mais o θ tem que dar 180. E aí, quanto é que vale esse θ aí? Moleza, né? 150 mais quanto que dá 180 mesmo? Mais 30, né? Professor, mas eu não gosto de resolver de cabeça assim, eu quero resolver a equação. Tudo bem, seja feliz resolvendo a equação. Como é que faz mesmo? A gente segura o θ do lado esquerdo e passa o 150 para o outro lado, né? Se ele estava somando, ele passa, então, subtraindo. Então fica 180 menos 150, nós vamos chegar aqui a 30 graus do mesmo jeitinho, tá bom? Então o θ vale 30 graus, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer também que o lambda vale 30 graus. Por quê? Esses dois ângulos aqui, eles são alternos externos, né? E, portanto, possuem a mesma medida. Se possuem a mesma medida e um deles é 30, o outro também tem que ser 30 graus. Pronto. Exemplo 2 também é moleza, né? Partiu o exemplo 3, então. Olha só. Sabendo que R é paralela a S, determine o valor de x. Gente, agora vai ficar um pouquinho complicado a gente escapar da equação, tá bom? Primeira coisa a ser observada então aqui. Os ângulos que nós temos aí na representação, eles são alternos externos, certo? Se são alternos externos, então, eles possuem a mesma medida, o que significa que a gente tem essa igualdade aqui, né? 20x menos 40 graus tem que ser a mesma coisa que 10x mais 40 graus. Tudo bem. E aí, como é que eu resolvo uma equação dessa? Bom, eu costumo sempre dizer que a gente tem dois reinos. O reino das letras, que eu geralmente coloco à esquerda, e o reino dos números, que geralmente eu coloco à direita. Então, só para você ter uma ideia, olha só, esse 20x aqui, ele tem letra, já está no reino certo, beleza? Esse menos 40, ele é só número, ele está no reino errado. Então, na hora de resolver, eu vou ter que passar ele para o outro lado, tudo bem? Esse 10x aqui, ele tem letra. Opa, também está no reino errado, então eu vou ter que voltar ele para a esquerda, tudo bem? E esse 40 aqui já está no lugar certo. Beleza, vamos resolver então. Como é que fica? Bom, o 20x então é só copiar, né? Tá no lugar certo. O 40 tá no reino errado e eu preciso passar ele para o reino dos números. Só que para passar por esse igual aí, o que tem que acontecer? Inverter a operação, né? Então tá bom. Se é menos 40, tá subtraindo 40 e quer dizer que eu tenho que somar 40.
Beleza, passou para o outro lado, somando. Esse 10x aqui, opa, tá no reino errado, né? Tem letra, tem que vir para a esquerda. Beleza. Para passar ele para a esquerda, o que eu preciso lembrar? Que quando não tem o sinal na frente do número, na verdade ele é positivo, né? Ele tá somando aí. E aí, para ir para a esquerda, para passar o igual para lá, eu preciso inverter a operação. Ou seja, eu vou subtrair 10x, tudo bem? E aí esse mais 40 por último aqui é só copiar, beleza? Vamos ajeitar agora dos dois lados, hein? 20x, tiro 10x, opa, fica 10x. Do outro lado, 40 mais 40, 80 graus, beleza. O 10 está grudadinho com o x, está grudadinho multiplica, o contrário da multiplicação, divisão. Então nós vamos ficar que o x é 80 dividido por 10. E aí 80 dividido por 10, moleza, 8 graus. Pronto, encontramos o valor do nosso x. E aqui eu quero fazer um comentário adicional. Pode ser que o seu exercício aí esteja pedindo para você calcular qual a medida do ângulo, né, e não do x. E aí como é que a gente faz isso? Bom, é moleza, né? Se o x vale 8, no lugar do x lá na expressão, eu vou colocar 8. Beleza, então olha aí na expressão de baixo. Era 10x mais 40 graus, ficou 10 vezes 8 graus mais 40 graus. Beleza, 10 vezes 8, 80 graus. Então ficou 80 graus mais 40 graus, 120 graus. E o de cima, professor, quanto é que vale? Bom, esse você não precisa nem calcular, né? Se eles são alternos externos, então eles possuem a mesma medida porque são congruentes, né? Então o de cima é claro que também vai ter 120 graus, beleza? Professor, mas eu resolvo a equação de outro jeito. Não tem problema, amado. O importante é o que importa. Coisa linda, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!